tudo bem com vocês? Meus queridos alunos que estão preparando aí para o 20º exame da OAB, estamos aqui em mais uma aula, continuando a correção da última prova, mostrando o raciocínio adequado. Olha, a minha aula é diferente, hein? Por que a minha aula é diferente? Porque normalmente, eu já recebi aqui alunos me dizendo que, ô professor, no outro curso, quando eu vejo o professor de lá corrigindo a prova, ele dá o gabarito da questão e com 5 minutos acaba a aula, né? Gente, não sou assim não. Nós vamos responder aqui as questões, assim como nós respondemos a peça. A minha aula da última peça relacionada à última prova do 19º exame, ela demorou aí aproximadamente 1 hora. Basta conferir, vai lá, dá uma olhadinha nela. A gente tratou de ADI por omissão, foi uma peça excelente e eu mostrei aí várias nuances dessa peça, eu mostrei detalhes importantes, inclusive de pontos que poderiam ter sido cobrados na OAB-FGV e a OAB-FGV simplesmente não cobrou. Ok? Bom, já gravei aí a questão número 1 do 19º exame, e agora nós vamos partir da questão número 2, mas antes eu queria conversar com vocês sobre um aspecto que está me incomodando. Nós sabemos que o 18º exame da OAB teve um problema na prova de tributário, e houve uma discussão acerca de qual peça deveria ter sido proposta naquela prova, e isso fez com que a OAB se manifestasse dizendo que iria indicar a partir da prova do 20º exame qual peça o candidato deveria produzir. Vem cá, gente. Seria maravilhoso, né? Então, você se deparar com o enunciado de uma prova e simplesmente está escrito ao final do enunciado: prepare o mandado de segurança cabível, elabore o mandado de injunção, elabore o habeas corpus a seguir, referente, respectivo. Mas olha, isso não ficou claro no edital do 20º exame, não. Se vocês lerem o edital, e eu acho importante vocês lerem o edital do 20º exame da OAB, em momento nenhum, nem no edital está escrito que a banca indicará a peça processual a ser elaborada, a ser feita. E isso pode ser um indício de que a OAB não vai fazer isso. Bom, ciente disso, o que eu fiz hoje? Hoje, eu liguei para a OAB, para o Conselho Federal da OAB, no setor de exame de ordem, perguntei para eles se a próxima prova, o 20º exame de ordem, na prova prática profissional, a banca iria indicar a peça processual para o candidato fazer. E eles não me souberam responder. Olha aqui, ó, eu até liguei para esse número aqui. Vem cá, produção, anotem aqui para mim, ó, mostra aqui, produção, tá vendo aqui? Olha só, um tiquinho mais para cá para vocês verem todo o número aqui, ó. Isso, ó, beleza. Ó, 0800 283 4628, fui muito bem atendido, tá? OAB Federal, e perguntei se iria ter aí a indicação da peça na prova prático-processual. E a menina, embora me atendeu muito bem, ela não soube responder. Coloquei o protocolo 587299, quem quiser anotar, e ela me orientou a mandar um e-mail para examedeordem@fgv.br. Eu estou aguardando a resposta, então logo eu tenha, eu envio para vocês. Mas eu sei que a OAB, logo depois de ter soltado uma nota dizendo que iria fazer a indicação da peça, um dia depois, me parece, a nota saiu do ar e eles fizeram outra dizendo que a OAB, a banca FGV, a OAB, ela poderá, hein, gente? Ó, olha aqui, ó. Poderá. Poderá significa que pode ou não. Poderá significa que pode ou não. E para mim, a regra é que ela não vai fazer essa indicação não, tá, gente? E até não faz muito sentido se a gente for olhar. Eu sei que vocês preferem que a banca faça a indicação da peça para vocês, mas sejamos sinceros, sejamos francos. Vocês vão em algum médico
e com uma doença e já chega para o médico dizendo que você está gripado, ou dizendo que você está com câncer, ou dizendo que você está com asma, é assim, não é. O médico ele tem que descobrir qual é o seu problema, não é? Para nós, advogados, é a mesma coisa. Então, se a OAB quer fazer um exame e essa é a minha opinião, né? Eu sei que muitos de vocês divergem, e eu até adoraria que a OAB fizesse a indicação da peça para vocês passarem, mas pensem que vocês vão exercer advocacia posteriormente, e para exercer advocacia, vocês precisam dar a resposta jurisdicional, o remédio jurisdicional adequado aí para o problema do seu cliente, ok? E, na verdade, mesmo que a OAB indicasse a peça processual, isso não mudaria muita coisa não, e, a meu ver, até pioraria. Por quê, professor? Porque, veja, você iria acertar a peça processual, mas a OAB iria pesar a mão no direito material, nas perguntas, e, certamente, a fundamentação da peça de vocês seria muito mais cobrada, ok? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem que tentar fazer o melhor, sempre. Pensar o pior e fazer o melhor, tá? Vamos pensar que a OAB não vai indicar a peça. A gente ganha mais conhecimento e a chance de você ser aprovado é muito maior, tá? A estruturação das peças, nós vamos fazer todas, então fiquem tranquilos. Aliás, eu até queria dizer o seguinte para vocês, o nosso curso, nós vamos ter 20 oficinas de peças, então vocês vão ter aula comigo, nós vamos resolver peças, nós vamos fazer peças. Professor, você só vai falar, você só vai dar os fundamentos, ou você vai fazer a peça mesmo? Gente, olha aqui, ó, olha o tamanho do quadro aqui que nós temos, ó, eu vou fazer peça, desde o excelentíssimo até o advogado OAB lá embaixo. Nós vamos fazer juntos, vamos fazer preâmbulo, vamos fazer os fatos, vamos fazer do direito, vamos fazer das tutelas de urgência ou da medida cautelar, vamos fazer aí os pedidos e os requerimentos, tudinho, aqui no quadro comigo. Ok? Vou fazer com a minha letra, o meu garrancho, tá? E vocês vão melhorar a letra de vocês para fazerem a prova, ok? Porque, afinal de contas, né, o examinador, ele tem que entender o que você está escrevendo. Você tem que fazer a prova, não é para você ler, você tem que fazer a prova para o examinador fazer a leitura dele, ok? Então, por hora, nós vamos trabalhar como sempre trabalhamos, partindo do pressuposto que a OAB não vai fazer indicação, que ela apenas, tão somente, o quê? Poderá fazer essa indicação de peça na prova, ok? E nós vamos ter a oportunidade de aprender mais, porque nós vamos partir do pressuposto que a OAB não vai fazer indicação nenhuma. No edital não fala absolutamente nada, ok? Então vamos partir aí para as questões do 19º exame da OAB, e eu acho importante refazer as questões. Foram questões inteligentíssimas, bem elaboradas, e que cobraram institutos e matérias importantes que sempre se repetem aí nas provas da OAB FGV. Então, por favor, produção, vamos aí à questão número 2. Questão número 2, está aí na tela para vocês? Ok, então vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte. A Associação Antiqua, formada por colecionadores de carros antigos, observando que Mário, um de seus membros, supostamente teria infringido regras do respectivo estatuto, designou comissão especial para apuração dos fatos com estrita observância das regras estatutárias. A comissão, composta por membros de reconhecida seriedade, ao concluir os trabalhos, resolveu propor a exclusão de Mário do quadro de sócios, o que foi referendado pela direção da Associação Antiqua. Questionada por Mário sobre o fato de não ter tido a oportunidade de contraditar os fatos ou apresentar defesa, a associação apresentou para ele as seguintes alegações. Em primeiro lugar, não seria possível a Mário contraditar os fatos ocorridos, já que as provas de sua ocorrência eram incontestáveis. Em segundo lugar, os trâmites processuais previstos no Estatuto foram rigorosamente respeitados. E, em terceiro lugar, tratando-se de uma instituição privada, a Associação Antiqua tinha
plena autonomia para a elaboração de suas regras estatutárias, que, no caso, permitiam a exclusão sem oitiva do acusado. Por fim, a associação ainda alegou que Mário, ao nela ingressar, assinara um documento em que reconhecia a impossibilidade de solucionar possíveis litígios com a referida associação pela via judicial. Que história grande, hein, gente? Que história grande. Continua aí, pode continuar na questão aí, produção. Deixa aí na tela para vocês. Bom, inconformado, Mário procurou como advogado para orientá-lo sobre as questões a seguir. Ok? Então, letra A. Direito à ampla defesa e ao contraditório podem ser alegados quando regras convencionais não os prevêem. Gente, olha, essa história grande que a gente leu, tá? Agora posso trazer imagem para mim. Gente, a prova da OAB ela é cansativa, hein? Olha só, que história grande, vai lá na associação, aí você pensa, poxa, o artigo 5º tem associação, começa a pesquisar associação, começa a imaginar um monte de coisa, vai lá na presunção de inocência, né, porque o coitado do Mário, né, está sendo expulso aí da associação e tal, e a pergunta que foi feita aqui, tanto a letra A quanto a letra B, quase, a letra B até um pouco tem a ver com a história, mas a letra A, olha só, o direito à ampla defesa e ao contraditório podem ser alegados quando regras convencionais não os prevêem? A gente nem precisava, né? A verdade é que nem precisava dessa história toda. Mas vamos lá. Direito à ampla defesa, contraditório, podem ser alegados quando regras convencionais não os prevêem? Eles podem ser alegados quando regras convencionais não os prevêem? Gente, vem cá. O direito à ampla defesa e o direito ao contraditório são direitos fundamentais, tá? São direitos fundamentais. Os direitos fundamentais possuem algumas características, né? Uma das características dos direitos fundamentais é a sua indisponibilidade, é a sua irrenunciabilidade, são características importantes dos direitos fundamentais. Ok? Então, portanto, olha, o direito à ampla defesa e ao contraditório podem ser alegados quando regras numa convenção os prevêem, no estatuto os prevêem, eles podem ser alegados? Eles podem ser alegados, eles devem ser alegados sim, porque os direitos fundamentais, eles são indisponíveis, eles são irrenunciáveis, ok? Além disso, olha, vamos lá ver aqui no artigo 5º, inciso 55. É para procurar, professor? É para procurar sim. Mas, professor, por que o senhor não fala? Gente, porque eu quero que você manuseie o vadimeco, porque você vai precisar se familiarizar com o vadimeco para a hora da prova. Então, mãos à obra, artigo 5º, inciso 55, achem para mim, vamos ver o que está escrito nele, hein? Vem cá, vem comigo. Artigo 5º, inciso 55. Eu procuro, você procura também no seu vadimeco. Então, vamos lá. Artigo 5º, inciso 55. Artigo 5º, inciso 55. Vem cá. Eu já achei aqui, vamos ler junto. Ó. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Ou seja, não se pode renunciar e nem dispor aí desses dois direitos fundamentais, até por vedação expressa no artigo 5º, inciso 55. Vamos ver como é que ficou a prova aqui, a resposta do gabarito? Vamos lá. No caso, intela o direito à ampla defesa e ao contraditório previsto no artigo 5º, inciso 55, consubstancia preceito de ordem pública e não poderia ser desobedecido mesmo no âmbito das relações privadas, configurando verdadeiro direito subjetivo de Mário. Afinal, direitos fundamentais dessa natureza devem ser observados tanto pelo poder público como pelos particulares. Nessa linha, o sistema jurídico constitucional brasileiro tem reconhecido a possibilidade de aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, já que a OAB falou nisso, vamos explicar. Essa é uma questão que versa sobre direitos fundamentais. Falamos aqui de duas características dos direitos fundamentais. Uma é a sua irrenunciabilidade, outra é a sua indisponibilidade. Eu não posso renunciar a um direito fundamental. Mas, além disso, sabe o que acontece? A eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa dizer que aqueles particulares que estão no mesmo grau de hierarquia
são obrigados a obedecer os direitos fundamentais uns dos outros. O meu direito fundamental, a minha liberdade de expressão, deve ser respeitada por você que está aí, aluno. E a sua liberdade de expressão deve igualmente ser respeitada por mim, que estou aqui do lado de cá. Ok? Então, ó, objetivo aqui, ó, é identificar o Instituto. O Instituto é a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Aqui nós vimos duas características dos direitos fundamentais que fundamentavam essa resposta. Além disso, temos também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ok? Mas, vem cá, acabou aqui, né? Resolvemos a questão. Mas, além da eficácia horizontal, nós temos também a eficácia vertical. O que significa a eficácia vertical dos direitos fundamentais? Significa dizer que o Estado que está acima deve concretizar e fazer com que os nossos direitos fundamentais sejam respeitados. E é por isso que quando um direito fundamental nosso é desrespeitado, nós podemos o quê? Ir ao Estado. Essa relação do Estado e indivíduo é a chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais. O Estado que está acima deve concretizar e fazer com que os direitos fundamentais do indivíduo que está aqui embaixo sejam respeitados, ok? Mas a questão ali falava de uma associação. Portanto, ó, teoria horizontal ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ok? Vamos voltar à pergunta, vamos na letra B da questão número 2. Letra B diz o seguinte aí, ó, ok? É possível que o Estatuto da Associação Antíqua possa estabelecer regra que afaste a apreciação da causa pelo Poder Judiciário? Pode, hein, gente? É, isso aí, como diria o Galvão Bueno. E aí, Arnaldo, pode? É possível isso aqui? Pode isso, Arnaldo? Um Estatuto da Associação estabelecer regra que afaste a apreciação da causa ao Poder Judiciário? Eu vou assinar um contrato com vocês, e nesse contrato que eu assino com vocês, eu digo para vocês o seguinte, olha, vocês não podem me processar. Esse contrato aqui, nós vamos estabelecer regras, e uma regra que eu coloco aqui para você é que você não pode me levar ao Poder Judiciário. Pode isso, Arnaldo? Claro que não, gente. Até porque o artigo 5º, inciso 35, diz o seguinte, diz lá que, na verdade, é o princípio, né? Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Diz o seguinte, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ok? Por essa razão, não pode estar previsto em um contrato, em uma convenção, uma norma que me inibe de participar ali, de pedir a tutela jurisdicional ao Poder Judiciário, ok? Artigo 5º, inciso 35, e agora nós vamos para a questão número 3, ok? Na tela para vocês aí, ó, questão número 3. No âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, olha que legal, matéria versando sobre CPI, Poder Legislativo, hein? CPI, o que é CPI, hein, gente? CPI é um órgão colegiado do Poder Judiciário que serve para investigar, para apurar fato certo e determinado, ok? Isso é CPI, a gente ouve falar de CPI diariamente, ok? Então, olha, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, foi determinada a busca e apreensão de documentos e de computadores nos escritórios das empresas do grupo investigado. Está aí na tela para vocês, hein? Tendo sido decretada em decisão fundamentada a indisponibilidade de bens e a quebra dos sigilos bancários e fiscal de um dos empresários envolvidos. Então, a CPI, ó, decretou a indisponibilidade de bens e a quebra do sigilo bancário e fiscal. Pode isso, Arnaldo? Vamos ver lá, qual que é a questão da letra A. A medida adotada pela CPI em relação aos bens é amparada pela ordem constitucional? A resposta é não, não. E olha, sobre esse não, sobre esse sim nas questões, eu vou falar com vocês o seguinte. Chegou aí que candidatos, alunos, até vindo de outros cursinhos, falaram, agora eu quero estudar com você, professor. Aí, beleza. Mas agora, professor, quando a pergunta da prova da OAB for assim, sim ou não, eu não vou responder, não, só vou responder sem um sim, sem um não. Gente, vem cá. Tem pergunta da OAB que a resposta é sim, sim. E tem pergunta que a resposta é não. Não tem jeito de ficar no meio termo, ficar em cima do muro. Se você vai para a prova com esse pensamento, saiba,
Desde já que você precisa estudar. Você precisa ampliar os seus conhecimentos. Quando você se deparar com uma pergunta de uma resposta óbvia, você deve responder adequadamente. Você deve responder sim, se ela for sim. Você deve responder não, se ela for não. E você deve fundamentar com base em conhecimento e com base em fundamento jurídico. É isso. Então a pergunta aqui é clara. Uma CPI pode decretar a indisponibilidade de bens aqui desse empresário? A resposta é não. Não pode. A CPI, apesar de ter o poder de investigar, ela não pode, em conformidade com o artigo 58, parágrafo 3º, decretar a indisponibilidade de bens. E isso aí, ela está usurpando uma função do Poder Judiciário. Somente o juiz pode decretar a indisponibilidade de bens, ok? A letra B faz a seguinte pergunta, bota aí na tela. A CPI poderia determinar a quebra de sigilo narrada na questão sem autorização judicial? Gente, com relação ao sigilo bancário, aí, ó, sigilo bancário e fiscal, poderia sim, tá? A prova da OAB, ela trouxe como resposta assim, ó, sim, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui poderes próprios das autoridades judiciais para, em decisão fundamentada, determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário, pois o que está em jogo é o acesso de informações já existentes. O STF já proferiu inúmeras decisões nesse sentido. Engraçado, a OAB, a prova da OAB não trouxe um fundamento jurídico. Professor, você tem um fundamento jurídico, um artigo? Tenho, gente. Lei Complementar 105 de 2001, procurem lá para mim, vai no artigo 4º, parágrafo 1º, e veja se esse fundamento jurídico não é a resposta desta questão. Professor, é para procurar? É para procurar. Mas por que, professor, o senhor não fala de uma vez? Gente, eu não falo de uma vez, porque eu quero que você manuseie o vadimeco. Nós vamos trabalhar muito aqui, então vamos lá. Lei Complementar 105 de 2001, artigo 4º, parágrafo 1º. Vou procurar também, hein? Depois vocês não falarem que eu não sou mal, sou bonzinho. Lei Complementar 105, achei. Artigo 4º, parágrafo 1º. Posso ler para vocês? Vamos lá. Já grifem aí que ela é importante para vocês. As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem diretamente das instituições financeiras, ou por intermédio do Banco Central do Brasil, ou da Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, pode sim a CPI, no exercício de sua competência, obter informações e documentos sigilosos de que necessitarem, ok? Portanto, poderia quebrar sigilo fiscal e bancário, sim. O que não poderia é decretar a indisponibilidade de bens, ok? Questão 3 resolvida, vamos agora para a questão número 4. Number 4. Na tela aí para vocês. Deputado federal João da Silva, impulsionado por solicitação de seu partido, quer propor a alteração de alguns dispositivos normativos constantes da Lei 1.234, produzida pela via ordinária, em momento anterior à Constituição de 88. Porém, a atual ordem constitucional dispôs que a matéria de que trata a referida Lei 1.234 deve ser regulamentada via lei complementar, ok? Então, qual que é o caso aqui? O caso aqui é um caso de uma lei que foi produzida sob a égide de uma outra Constituição. Ou seja, essa lei ela é pré-constitucional. Essa lei ela foi criada antes da Constituição de 1988, ok? Porém, essa lei trata de uma matéria, que foi produzida pela via ordinária, mas que pela nova ordem constitucional deveria ser produzida de acordo com o procedimento de lei complementar. E aí, essa lei deve ou não deve ser recepcionada? Vamos ver o que diz aí a letra A? Está aí na tela para vocês de novo, ó. Viu aí? Então vamos lá. É possível considerar que a Lei 1.234 tenha mantido a conformidade constitucional com o advento da nova Constituição? Volta a imagem para mim, gente. Então aqui, ó, o que nós temos, hein? Nós temos uma lei 1.234.
E essa lei 1234 foi produzida antes da Constituição Federal. E ela foi feita como o procedimento de uma lei ordinária, ok? Porém, o conteúdo dessa lei é um conteúdo que, pela nova Constituição, deveria ser de lei o quê? Complementar. Ok? É um quórum, é uma maioria absoluta, não é isso? E por ser uma maioria absoluta, esse conteúdo, essa lei, ela deveria ser recepcionada, essa lei deveria, em tese, passar pelo procedimento não de uma lei ordinária, mas de uma lei complementar. Mas veja, formalmente, nós poderíamos dizer que há uma inconstitucionalidade aqui? Poderíamos dizer que há uma inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade, ela é formal. Ela diz respeito ao processo. O processo de criação de uma lei cujo conteúdo deveria ser por uma lei complementar foi feita por via da lei ordinária. Mas, materialmente, essa Constituição ela é compatível com a Constituição Federal de 1988. Ela é compatível, ela está o quê? Ok. O conteúdo dela está ok. E aí, o que vai acontecer com essa lei, que em tese é formalmente inconstitucional, mas ela é materialmente constitucional? Essa lei, ela é sim recepcionada, ok? Por quê? O fenômeno da recepção constitucional admite que uma lei que tenha passado por um procedimento formal diferente do permitido pela Lei de 1988, pela Constituição de 1988, seja recepcionada desde que o seu conteúdo esteja em harmonia com a nova Constituição. Fenômeno da recepção constitucional. Não importa, a lei ela foi criada sobre uma outra ordem constitucional, sobre um outro procedimento, ok? E embora o conteúdo dela diga que o procedimento de feitura deveria ser pela via de lei complementar, e ela foi feita pela lei, via de lei ordinária, ela foi feita sobre a égide de uma outra Constituição. Tadinha, ela não tem culpa, mas conteúdo dela, mas a matéria dela está em perfeita harmonia com o texto constitucional. Portanto, ela é recepcionada com status de lei complementar, ok? Opera-se aí, então, o fenômeno da recepção constitucional. Beleza, nós vamos estudar isso. Ainda a letra B, pergunta o seguinte: para a alteração dos dispositivos normativos constantes da Lei 1234, que espécie legislativa deve ser utilizada pelo deputado João da Silva? Gente, vem cá. Olha que maldade, hein? Às vezes, o candidato, ele está tão nervoso lá no momento de prova, que ele não lê a pergunta direito. Veio um monte de gente me dizer que respondeu a DPF aqui. Gente, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, não é espécie legislativa, é uma ação. Ela é uma ação. Ó, a pergunta é para alteração do dispositivo constante da Lei 1234, que espécie legislativa não é ação, é qual é a espécie legislativa. E mesmo assim, a pergunta deveria dizer o seguinte: se um dispositivo da Lei 1234 tivesse lesando o preceito fundamental, qual deveria ser a ação proposta pelo partido político de qual o deputado faz parte? Aí sim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Há uma lesão a um preceito fundamental de uma lei pré-constitucional e a via adequada seria a DPF. Mas a pergunta não foi isso. A pergunta perguntou o seguinte: qual é a espécie legislativa que deve ser utilizada pelo deputado João da Silva para alterar os dispositivos dessa lei anterior à Constituição? Gente, se o conteúdo dela versa sobre lei complementar, ele deve utilizar o quê? O procedimento da lei complementar, ok? Artigo 61 da Constituição. Procurem lá, dê uma lida nesse artigo que ele é muito importante, ok? Então ficamos por aqui, corrigimos a prova inteiramente e eu aguardo vocês aí nas nossas aulas, nas nossas oficinas de peças. Serão 20 oficinas, teremos aulas junto comigo no curso com o advogado geral Abraão Graco, autor de livro, doutor. Nós temos também professora
Carla Rezende, que vai trabalhar também com a gente aí, sistemas constitucionais de crise, vai falar sobre estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Eu vou dar algumas aulas de direito material, mas essencialmente eu quero fazer peça com vocês. Nós vamos construir peças. Vocês vão ficar feras em fazer peças processuais, ok? Temos também aula com a professora Helena Barreto, aí algumas aulas de processo civil, ok? Então aguardo vocês aqui, foi um prazer estar com vocês, acessem lá o nosso site www.aprovario.com. Aguardo vocês, grande abraço e até o próximo encontro.